seu programa está de volta e a gente está comemorando hoje os 150 anos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a nossa enquete é justamente se você conhece a origem das suas crenças. Você pode conversar com a gente através do facebook.com/seuprograma e o nosso Twitter é o @seuprograma. Várias pessoas participando, inclusive algumas pessoas dizendo o seguinte: eu não conheço a origem da minha crença. A Carla Silva Santana diz que a fé é um dom que é dado por Deus, temos que guardar a fé em meio a lutas e tribulações. A Karina Gomes Magalhães: até onde eu saiba, a Igreja Adventista surgiu a partir de um grupo de estudiosos da Bíblia que foram vendo que era necessário promover algumas mudanças nas igrejas tradicionais da época. E assim segue, várias participações aqui sobre a origem da crença, né? É isso que a gente quer saber hoje na nossa enquete. Hoje a gente está comemorando os 150 anos da organização da Igreja Adventista. E aí eu mostrei antes de sair para o intervalo, a gente realmente não conseguiu falar com o pastor Wendel Lima. Ele escreveu essa matéria que é capa da revista Adventista, contando os 150 anos da Igreja de 1863 a 2013 e como ela é organizada estruturalmente. E aí estou recebendo aqui o Lisandro Stout. Tudo bem, Stout? Tudo bom, um privilégio estar pela primeira vez aqui no seu programa. Seja muito bem-vindo. Você não está aqui todo dia, mas o seu departamento está aqui com a gente todo dia, né? Eu muito espero que estejam fazendo bem feito o trabalho. Muito bem feito. O Stout participou diretamente na produção dessa série especial dos 150 anos da Igreja Adventista, junto com a Larissa Prois, né, Stout? Larissa e o Chapolin. E o Chapolin, o Thiago Chapolin, que você conhece tão bem do Conexão Jovem, tem um talento enorme aí para fotografia e ele acompanhou a equipe de reportagem que viajou por vários lugares dos Estados Unidos, contando um pouco de como foi o início da organização da Igreja Adventista. Para a gente começar a conversa, dá uma olhadinha no trailer que resume um pouco o que é essa série especial dos 150 anos da Igreja Adventista que você está acompanhando no Revista Novo Tempo todas as sextas-feiras à noite. Dá uma olhada. Porém, foi enquanto caminhava sobre a ponte que existia exatamente neste lugar que Bates compartilhou a grande nova que mudaria para sempre não apenas a sua vida. Só quem passou pelo desapontamento que pode ter uma ideia do que ele significou. Em certo sentido, a Igreja Adventista do Sétimo Dia nascia aqui, quando aquele fazendeiro contemplou a Cristo. Pessoas boas e ruins existiam no passado e pessoas boas e ruins existem hoje. Os lugares, as pessoas e os ideais de um movimento que há 150 anos anuncia que Jesus vai voltar. Não se trata de nós mesmos, se trata de Ti e do nosso Senhor e Salvador que logo vem. E é no nome dele que oramos. Amém. A partir de 3 de maio, aqui, no Revista Novo Tempo. E a gente está sendo presenteado toda sexta-feira à noite com lindas reportagens dessa série especial dos 150 anos da Igreja Adventista. Stout, assim, eu já falei isso pessoalmente para você algumas vezes, né? Mas parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Está fantástica essa série, tá muito bonita visualmente, mas acima disso, inclusive, é um conteúdo fantástico. A Bianca disse isso, a Samela disse isso, e é verdade mesmo. A gente acabou conhecendo detalhes dessa história que a gente ouve desde criança a partir dessa série. Foi um presente para todos nós, né? Para mim foi um presente. Eu já tinha estudado essa história no seminário, na matéria de história da igreja, mas foi um privilégio extraordinário esse trabalho. Alguns momentos espetaculares que a gente teve, por exemplo, dormir na casa de Guilherme Miller, que foi um dos principais pioneiros na história da igreja, uma casa de 1700 e alguma coisa. Ter a oportunidade de passar uma noite numa casa como essa. Então, foram vários momentos assim muito, muito marcantes para a nossa vida. Conta um pouco dos bastidores. Como é que vocês estruturaram até a série de reportagens? São 150 anos de história em 5 episódios, né? A gente dividiu em 5 partes. A gente já exibiu no Revista Novo Tempo as 3 primeiras, em 2 reportagens cada uma. Nessa sexta-feira a gente vai ter mais uma reportagem, que é a 4ª parte. E na próxima sexta-feira, na semana seguinte, a gente exibe a última parte
parte dessa série. A gente teve que fazer um estudo profundo, a gente teve que ler muita coisa. Um dos principais materiais que a gente estudou foi um livro chamado História do Adventismo, um livro antigo, já escrito em 75 por Marvin Maxwell, e foi o livro base assim, para o nosso trabalho. E a Larissa também estudou alguma coisa de um autor chamado George Knight, que também escreveu muita coisa sobre a história da igreja, e a gente teve que fazer essa pesquisa aqui antes e depois lá descobrir muita coisa também em loco, lá nos lugares históricos da igreja. Teve coisas que realmente vocês só descobriram com a viagem, que não estava nos livros? Teve alguns detalhes, assim. Por exemplo, eu vi alguém falando, por exemplo, sobre, das mensagens que o programa recebeu agora, sobre como surgiu a Igreja Adventista, né? E algumas pessoas já ouviram a história do desapontamento, né? Quando um grupo de pessoas, chamado de Milleritas, porque seguiam Guilherme Miller, eles aguardavam a volta de Jesus no dia 22 de outubro de 1844. Na verdade, a Igreja Adventista surgiu depois disso, quase 20 anos depois disso. Mas surgiu desse grupo de pessoas que estudaram a Bíblia logo depois. Mas uma das ideias que as pessoas têm é que eles ficaram ali aguardando a volta de Jesus ao longo do dia todo, vestidos, prontos para ir para o céu. E a gente descobriu que isso faz parte um pouco do folclore, assim, da história. Um pouco que, de na mito. Verdade, exatamente, as pessoas, elas aguardaram em casa, em espírito de contrição, sabendo que naquele momento Jesus poderia estar julgando a vida de cada um deles. E as crianças, eventualmente, brincavam no quintal, onde, por exemplo, na casa de Guilherme Miller tem um lugar chamado Rocha da Ascensão. É uma pedra, uma plataforma de pedra chamada de Rocha da Ascensão, mas eles não passaram o dia todo ali cantando, olhando para o céu vestido de branco, esperando a volta de Jesus dessa maneira. Eles realmente esperaram em espírito de oração, dentro de casa, protegidos do frio, inclusive, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia muitas vezes é citada em programas jornalísticos, documentários, por duas coisas, né? A mensagem de saúde é uma delas, muito fortemente, mas outra é essa questão do desapontamento e a igreja, toda vez que a mídia vai falar sobre profecias que não se cumprem, esse tipo de coisa, eles tocam nessa data, 22 Exato. de outubro de 1844. E essa data, ou na verdade os adventistas que esperaram, não os adventistas do sétimo dia, esses da igreja adventista do sétimo dia, mas aqueles que aguardaram a volta de Jesus, eles faziam parte de muitas igrejas, os presbiterianos, batistas, metodistas. E depois disso, depois daquele dia do desapontamento, é que alguns deles voltaram para as suas Bíblias e começaram a descobrir algumas coisas interessantes que hoje fazem parte das doutrinas da igreja adventista do sétimo dia. Mas, na verdade, aquele grupo era um grupo bem plural, de gente das mais diversas crenças, né? Aliás, tem um livro que é fantástico, que fala sobre essa época do desapontamento, chama O Livro Amargo. É do Denis Cruz, da Casa Publicadora Brasileira também, a mesma editora da Revista Adventista, e ele conseguiu escrever um romance ambientado nessa época do desapontamento. É uma história emocionante, fantástica. Eu li e aprendi bastante. Então, O Livro Amargo, Denis Cruz, cpb.com.br, você pode encontrar esse e outros livros aí. Stout, me conta o seguinte, como é que foi o processo de... Quando vocês chegaram lá, vocês tinham mapeado por onde vocês iam passar e vocês foram entrevistando pessoas que falavam de personagens que não existem mais, Exato. né? Não estão vivos. Então, como é que vocês conseguiram retratar isso nas reportagens? A gente está falando de uma história de 150 anos, então evidentemente a gente não tinha Todos os personagens as fontes vivos. originais, né? Mas a gente montou um roteiro, a gente viajou por 4.500 quilômetros nos Estados Unidos em 2 semanas. A gente começou em Washington, passou por uma região de Massachusetts, onde ficam alguns lugares históricos, o norte do estado de Nova York, já na divisa com o Canadá, lá perto de Niagara Falls, e depois Battle Creek e depois a Andrews University, voltando para Washington. Em 2 semanas a gente fez todo esse roteiro, passando por alguns lugares, e ali a gente tinha gente especializada, né, que cuida mantém os lugares históricos, né? A Igreja Adventista tem um ministério, que é o Ministério da Herança Adventista, que é preservar os lugares históricos, isso é muito importante. E os americanos têm esse cuidado, e a gente tinha ali gente que tinha muito conhecimento da história, além de teólogos. A gente conversou com teólogos em vários desses lugares que eu mencionei, gente que conhece, que estudou a história da igreja, historiadores americanos também que conheciam aquele momento da história dos Estados Unidos, década de 1830, 1840, 1850, até 1860, quando a Igreja Adventista foi organizada. Nós conversamos com alguns deles também pelos Estados Unidos e eles estão nesse material que você já mencionou. Agora, quem não conseguiu acompanhar essa série de reportagem no Revista, a cada sexta-feira, isso está na internet. Sim. Nós já colocamos disponível isso no site, no blog do Revista, novotempo.com/revista.
Ou se você também quiser acessar diretamente no YouTube, nós temos também um canal no YouTube, o canal do Revista Novo Tempo. Se você procurar por Revista Novo Tempo, canais, você acessa o canal do Revista Novo Tempo. E ele tem uma lista de reprodução só com as reportagens que tem a ver com essa série. É uma lista com o nome de 150 anos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E você vê todas as reportagens por ordem, inclusive aquelas que não foram exibidas ainda, que serão ainda inseridas ali, serão inseridas na mesma lista. E você, acessando esse link, você pode encontrar o material que já existe, o material que a gente ainda vai postar lá. Agora, você está trabalhando literalmente nessa reportagem, né? Porque a gente fala, o Stout é o gerente do núcleo, então ele participou aí administrativamente. O Stout está lá na ilha de edição, todo dia, participando da confecção desse material. Por que, Stout? É só pela viagem ou o assunto tá te apaixonando? Não, aliás, o meu entusiasmo com esse assunto tá na cara, né? Porque eu deixei até a barba crescer para ficar nesse espírito. Tá meio milenita aí já. Não é nenhuma promessa, mas assim que terminar a série, talvez minha esposa vai exigir que eu tire essa barba. Mas eu estou muito empolgado com esse assunto, evidentemente. E, além de tudo, é um assunto que exige tempo, dedicação, tem um pouco de conhecimento também sobre a história, sobre a estrutura da igreja, para que a gente possa contar a história o mais fielmente possível, para que a gente possa realmente fazer um trabalho jornalístico profundo. Então a gente tem se debruçado ali sobre a ilha de edição, eu, a Larissa, o Chapolin vem ver alguma parte. Aliás, hoje no Conexão Jovem, eles vão exibir uma parte do que foi gravado também, especialmente para o Conexão, vai ser exibido hoje às 7h30. Às 7h30 no Conexão Jovem. Como hoje é a comemoração dos 150 anos da organização da Igreja Adventista, o Conexão Jovem também está bem especial falando sobre esse assunto, viu? É isso mesmo, às 7h30 da noite tem um material exclusivo aí, feito nos Estados Unidos, junto com essa série, e você acompanha tudo no Conexão Jovem de hoje. A gente vai fazer mais uma paradinha para o intervalo. Na volta, a gente vai ver junto com o Stout aqui uma das reportagens que fala sobre Battle Creek, um local bastante importante para o surgimento dos Adventistas do Sétimo Dia. Então você vai acompanhar daqui a pouquinho e o Stout comenta pra gente também todos os detalhes da produção dessa reportagem especialmente. Não sai daí, seu programa vai para uma paradinha rápida pro intervalo, mas a gente volta já já.